dia, nós estamos começando mais uma vez o nosso programa Conexão 7 e você é o nosso convidado especial a participar do estudo. Neste trimestre nós estamos estudando sobre as fases, ou seja, as estações da família. Aquelas fases pelas quais você passa e que todos nós um dia passaremos. E na lição desta semana especificamente nós vamos tratar de um tema muito interessante que é relacionado às famílias. São conselhos bíblicos para as famílias. De que forma você pode melhorar o seu relacionamento familiar, seja com seu cônjuge, com seus filhos, enfim, com as pessoas que fazem parte do seu lar. Eu tenho aqui nessa manhã dois convidados muito especiais, né? Eu tenho aqui o Jody Clay, que já é conhecido de todos, né? Jody Clay, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Obrigado. E temos também a Fernanda. A Fernanda é a primeira vez, está estreando, né, Fernanda? É, sim. Okay? Então, hoje é o teste da Fernanda. Okay? Tá. É verdade. Brincadeira, a Fernanda é uma pessoa, é professora também numa das unidades da Escola Sabatina, né? Está na classe de inglês, né? Isso inglês. mesmo. Ok. Uhum. E é juntamente com a Júlia, que esteve conosco na semana passada. Então, são jovens que têm participado ativamente da nossa igreja. O Jody Clay, eu lembro muito bem quando ele era líder jovem aqui na igreja, uma pessoa assim bastante extrovertida, influente e tal, e até hoje continua com esse aspecto jovem, né, Jody Clay? Muito bom. Então, tudo isso tem a ver com o estilo de vida que nós procuramos levar, né? Isso faz muita diferença e as nossas escolhas determinam exatamente qual vai ser o nosso desenvolvimento, né? O resultado da nossa vida. E para começar o estudo nessa manhã, eu gostaria de fazer aqui apenas um aviso, e eu vou pedir para o Jody Clay, né, começar aqui pedindo a presença de Deus, dando um recado para você a respeito da lição. Se você ainda não tem essa lição maravilhosa, você pode obtê-la através do site da Casa Publicadora, CPB. Então é mais.cpb.com.br e também através da rede social facebook.com/conexão 7 Curitiba. Então você vai encontrar ali, né, a lição e o estudo que nós estamos compartilhando com vocês nessa manhã. Então vamos dar início e pedir que o Jody Clay faça uma oração. Vamos orar então. Pai nosso, nós te agradecemos a bênção desse momento, que esse estudo seja proveitoso para todos nós, para que como família de Deus nós possamos cada dia mais estarmos perto de Ti e perto um dos outros. Nos abençoa nesse momento, nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Conselhos para famílias. Nós ouvimos sempre aquela frase, né, que se conselho fosse bom, se venderia, não seria dado. Mas a Bíblia, ela apresenta muitos conselhos para nós. E talvez você que está acompanhando também possa ter muitas experiências que deveriam ser relatadas para demonstrar que, seguindo a orientação bíblica, você passa a ter talvez menos problemas você vai continuar tendo, mas eu digo assim que as chances de você acertar serão muito maiores, né? E tem um verso bíblico, para começar aqui o estudo, que está em Provérbios. Nós vamos falar bastante sobre o livro de Provérbios de Salomão, no capítulo, é o Provérbio 3, né? 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, ou seja, os teus caminhos. Então é um conselho bastante forte, poderoso, para estabelecer que o segredo, talvez, do sucesso relacional seja, primeiramente, o seu relacionamento com Deus, não é mesmo? Para começar, nós vamos falar aqui a respeito de, dentro do contexto relacional, amar a mulher certa. Jody Clay, como é que é isso? Amar a mulher certa. Isso tem a ver com as nossas escolhas, né? Nós nascemos, crescemos e nos apaixonamos. E a paixão, ela é importante, é necessária, mas mais do que isso, além da paixão, nós temos que andar a segunda milha, do afeto, do carinho e da reciprocidade, né? Normalmente, a pessoa precisa de pessoas para conviver. E chega algum momento que a gente elege alguém, o nosso coração elege alguém, para a gente caminhar junto, né? E a caminhada se torna mais gostosa, né? Mais prazerosa. E, principalmente, ela traz para nós benefícios maiores. Eu queria ressaltar aqui na nossa lição que diz o seguinte: a escolha de permanente fidelidade ao propósito de Deus para as pessoas do casamento não é apenas prudente, mas também traz recompensas abundantes. Fala sobre a fidelidade. Quando nós pomos uma aliança no nosso dedo, a gente assume um compromisso. E o compromisso significa partilhar todos os momentos. E principalmente o momento afetivo e físico também. Nós somos afeto, nós somos cabeça, mas nós somos físico.
E quando a gente promete algumas coisas para alguém em especial, a reciprocidade também tem que ser válida, né? Não há você sem mim e eu não existo sem você. Existe já um poema que fala isso. E eu gostei muito de uma coisa que diz o seguinte assim, quando a gente tem recursos materiais, físicos e emocionais desperdiçados, nós devemos responder a Deus pelas escolhas feitas na vida. Às vezes nós fazemos escolhas que não são as melhores possíveis. E nós desperdiçamos recursos materiais, físicos e emocionais. E às vezes não dá para resgatar. Tem tantas pessoas que passam pela vida inteira sofrendo por algumas escolhas que não foram as melhores possíveis. E aí no final da viagem a gente diz, puxa vida, se eu pudesse eu faria de novo. O que passou nos mostra que nós temos que aprender. Mas nós podemos sempre retomar. Se nós entregarmos tudo nas mãos de Deus, eu quero voltar ao verso, no final dessa minha primeira intervenção, que ele é muito verdadeiro. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Quando a gente confia, a gente entrega, o caminho se torna suave. E além do caminho ser suave, nós nos tornamos pessoas mais agradáveis, mais felizes, e o nosso círculo familiar fica cada vez mais alegre, mais contente e mais feliz. Uma coisa muito interessante aqui da lição, Olívio, é o seguinte. Essa lição, o tempo todo a gente estudou muito o livro de Provérbios. Mas Provérbios foi escrito para uma pessoa, né? Salomão escreveu esses conselhos para o próprio filho. Então, às vezes, a gente encontra, assim, alguns conselhos. Amar a mulher certa, a sua esposa. E, às vezes, alguém que está lendo pode pensar o seguinte, ué, mas e as meninas? E as mulheres? Não precisam não precisam pensar com quem vão casar? Precisam, sim. Os conselhos que aparecem no livro de Provérbios, na verdade, não são somente para homens ou somente para mulheres. O que Salomão mais procura descrever são traços de caráter. Porque uma coisa que ele mostra muito é que ele menciona isso em vários versículos, que a beleza, o exterior, isso aí é passageiro. E o que fica mesmo são os traços daquela pessoa, da personalidade daquela pessoa, do caráter da pessoa. Então o conselho dele é, procure uma pessoa que você gostaria de viver com. Então, procure traços nessa pessoa que farão a tua vida mais alegre, que farão a tua vida mais leve, né? Que te ajudarão, por que não, né? Na caminhada também. Então, o Provérbios não fala só para os meninos, fala para as meninas também. Interessante, sabe que quando eu peguei a lição, eu vi o título Ame a Mulher Certa, eu pensei assim, tá, você vai escolher aquela que vai ser a mulher certa na minha vida. É um pouco diferente agora, depois que vocês falaram, eu comecei a perceber uma coisa aqui. É amar aquela pessoa que deve ser amada, é isso? Tipo assim, se você já é casado, no caso, é aquela que você escolheu, não é isso? E por que acontece? Aqui tem uma frase assim, que eu achei bem interessante, que diz assim, a pessoa piedosa reserva, não é mesmo? Isso. Se não for casada, isso. Se reserva. Uhum. E a pessoa que é casada se preserva. Exato. Então, é mais ou menos assim, é a questão da opção, você fez uma opção, agora vamos tentar... né? Melhorar cada vez mais esse relacionamento. Isso mesmo. Porque assim, você pensa, tudo bem, eu fiz essa opção, mas depois eu posso mudar, né? Então eu vejo que essa questão vai ser muito interessante quando você parte do ponto de vista assim, relacional, de que a procura do ideal é verdadeira, ela é válida, né? Eu vou procurar o ideal para a minha vida. Mas agora, eu já estou dentro de um relacionamento, ok? Então, qual é o conselho que Salomão está apresentando, justamente aqui em Provérbios, para que nós mantenhamos esse relacionamento dentro desses princípios e desse perseguir da felicidade. Exatamente, exatamente. Tanto porque todo relacionamento demanda esforço das duas partes. Então, assim, tanto na questão de você se preservar ao outro, ou então, se você ainda não tem o outro, de você escolher muito bem a quem você vai se dar. Não só se dar fisicamente, mas se dar emocionalmente também. Hoje em dia a gente tem muito problema com isso. Às vezes nós depositamos as nossas emoções no lugar errado, a nossa confiança no lugar errado, as nossas expectativas no lugar errado. Então é por isso que a gente tem que preservar
ou, como é que ele fala? Ou Se reserva e se reservar ou preservar, preservar, né? Não é para exato. qualquer um que a gente sai aí Perfeito. depositando o nosso afeto, o nosso carinho. Justamente. Agora, sim, Fernanda, você é da área de saúde, digamos, mental, poderia dizer isso? Também. Também, né? Então, é uma coisa assim que talvez você se depare muito com esse tipo de problemas, que são problemas clínicos, né? E que acabam sendo decorrentes de relações mal conduzidas, não é mesmo? Pode acontecer, tanto do aspecto físico quanto do aspecto emocional, Sim. não é mesmo? Sim. Então, quando você, digamos, acaba não fazendo bem essa escolha, você acaba padecendo, acaba tendo as consequências. E daí porque na lição da semana passada a gente comentou sobre isso, de que a gente não deve ter pressa, né, na escolha. A gente deve procurar gastar, investir um tempinho nisso para poder fazer a escolha talvez mais assim próxima daquilo que a gente, não digo ter certeza que vai dar tudo certo, porque certeza a gente não pode ter mesmo, mas que vai ser um pouco mais fácil, né? Você falou da comunicação, do convívio, que vai muito além desse aspecto físico. Às vezes, eu costumo pensar assim, às vezes o pessoal pensa muito mais antes de investir o seu dinheiro do que antes de investir o seu coração. Então, às vezes a pessoa que tem um dinheirinho ali, ela vai ver onde que ela vai colocar, se o investimento é seguro, se o investimento é rentável, vai olhar vários aspectos antes dela colocar o dinheiro ali. Porque ela vai colocar o dinheiro, vai colocar também uma dose de esperança ali, de que aquele dinheiro vai render. Com o nosso afeto, com o nosso coração, as nossas emoções, é a mesma coisa. A gente está fazendo um investimento vitalício. Então, digamos, pelos parâmetros da Bíblia, quando a gente se confia um ao outro, esse é um investimento para a vida e para a vida eterna também. Porque os cônjuges, claro, vão querer viver para sempre, né? Juntos lá no céu. Então, a gente tem que escolher com os mesmos critérios, aliás, mais critérios do que a gente faria qualquer outra escolha tão importante material, na nossa vida. Interessante esse. Até eu estava pensando aqui, o Judith Clay, casado, tem filho, né, Judith Clay? Que idade está o Arthur? O Arthur tem 16. 16 anos já, adolescente. Eu estava separando um texto aqui, tem um livro extraordinário chamado Lar Adventista. Na página 105 diz o seguinte: procure cada um promover a felicidade do outro. Olha que coisa genial. Haja amor mútuo e muita paciência. Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como o seu princípio. O calor da verdadeira amizade, o amor que liga coração a coração, é uma amostra do céu. E daí continua, há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. Ninguém mais tem qualquer direito a esse sagrado círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. Olha que coisa extraordinária. Aí você falava do Arthur, né? Por quê? Porque tem uma parte da lição assim, que fala sobre a influência dos pais em relação à vida dos filhos e o que ele pretende deixar. Sim. Eu acho que é natural você se preocupar com o futuro material, né, dos filhos, da família, mas aqui tem algumas coisas que vão além disso, são mais importantes até. Você gostaria de falar alguma coisa sobre esses princípios bíblicos, digamos assim, de Deus, de que você realmente, você é uma pessoa que está influenciando como pai, como mãe, né? A vida do seu filho. O que ele vai ser baseado naquilo que você demonstra para ele. Eu estava lendo hoje ainda na lição um texto que diz o seguinte: o maior legado que você deve deixar para os seus filhos é amar a mãe deles. Olha que coisa forte e real. Mas, voltando aos filhos, nós somos referência para os nossos filhos. Você tem 2 meninas, né? E eu tenho o Arthurzinho. Demorou 40 anos para nós sermos pais do Arthur. Mas veja que coisa, não precisa falar para ele. O exemplo da gente, as nossas atitudes refletem nele. E às vezes o que a gente faz fala tão alto que ele não ouve o que a gente diz. Então, cuidado nos detalhes, né? A lianeza no trato, a verdadeira maneira de conversar e tratar as pessoas, né? Tudo isso é muito importante. E aí você vê, hoje ele está com 16, está grande e tal, está maior que eu, e aqueles princípios que a gente aparentemente nunca forçou muito, mas na convivência em casa, na igreja, na escola, com os amigos, ele foi absorvendo e está construindo o caráter dele. E isso é um grande ganho. E as referências que nós temos, que nós recebemos dos nossos pais também, a gente começa a passar para eles. E isso faz uma diferença muito grande. Hoje ele já tem os amigos dele, já tem o grupo de influência dele, e como é importante, como é gostoso isso, né?
Faz toda a diferença. Eu vejo assim que na lição, principalmente, fala muito do livro de Provérbios, são muitos conselhos que o sábio Salomão deixou, né, para a posteridade, para aqueles que são pais, principalmente, o que eles deveriam deixar, se preocuparem em deixar para os filhos, né? Isso que você falou é verdadeiro, né? A questão de deixar um caráter, a construção de um caráter, de uma estrutura, de princípios que ele vai carregar para sempre. Aliás, até Provérbios, um dos provérbios mais conhecidos é aquele, né? Ensina o menino ou a menina no caminho que deve andar e até a sua velhice jamais se afastará dele. Ele pode até se desviar um momento ou outro, mas aquele princípio sempre vai trazê-lo de volta, não é mesmo? Como que é corrigir com amor, né? Corrigir com amor, como é que é isso? Olha, eu não tenho filhos, então eu falo como filha. Mas já foi corrigido. Exatamente. Com certeza. Então, assim, o que os pais passam pra gente dentro de casa, eu vou falar uma coisa pra você, Olívio, facilita muito a vida. Então, quando você tem bons princípios dentro de casa, a vida vai ser um pouco mais fácil pro filho. Por que que eu digo isso? Por exemplo, a minha mãe, lá em casa nós somos em 3 meninas. Então, tinha bastante pessoas ali dentro da minha casa. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que passou pra gente bastante disciplina. Então, assim, desde pequena eu tinha uma tarefa, né? Uma tarefa na casa, ajudava na casa. Então, por menor que fosse, eu sou a mais nova, sou a caçula. Então, geralmente tinha coisas que eu não podia fazer, mas ela mesmo assim me dava alguma tarefa, alguma responsabilidade. E assim eu fui crescendo, né? Fui crescendo as responsabilidades também, como todo mundo na vida. E aí o que acontece? Se eu penso assim, se a minha mãe tivesse deixado para me ensinar disciplina só quando eu fosse adulta, como eu teria padecido? Porque, eu precisei de disciplina para estudar, para passar no vestibular, para fazer e terminar uma faculdade, disciplina para trabalhar, a gente não precisa disso, com certeza, né? sim. Para cuidar da nossa casa, para olhar para as outras pessoas de dentro da nossa casa. Então, assim, eu sou muito grata aos meus pais por terem me passado isso, apesar de que eu não gostava na época, né? Eu não gostava de lavar louça, de limpar a cozinha, mas foi preciso, era necessário. E eles, por me amarem, souberam passar isso para mim. E isso com várias outras coisas. Então, eu penso assim, graças a Deus pelos meus pais, porque os pais vão pavimentando a estrada dos filhos na frente. Claro que ninguém é perfeito e ninguém também aqui nessa terra vai ser perfeito. Nosso caminho sempre vai demandar muito esforço e etc. Mas os pais, até pela sabedoria e mais tempo de vida que eles têm, eles vão pegar essa criança que ainda não sabe nada. Imagina só, um bebezinho veio ao mundo, ele não sabe nada, ele não come sozinho. Ele sabe quem os pais são. Exatamente. Se não tiverem os pais ali desde pequeno, orientando, instruindo, o que seria dessa criança, não é mesmo? Então, assim, a correção, o Jorge estava falando que leu uma frase ali que a gente precisa de muita paciência, né? E os pais, muito mais. Tanto no trato um com o outro, quanto paciência com os filhos. Por quê? Porque a nossa natureza não é uma natureza obediente. Então, desde o Éden, a gente é desobediente. Tanto a Deus, quanto aos nossos pais, que são a figura de Deus dentro da nossa casa. Então, o que acaba acontecendo é que você precisa corrigir hoje, você precisa corrigir amanhã, e depois, e depois, e depois. Por um bom tempo você vai precisar corrigir, né, essa criança. Então, precisa de muita paciência e precisa de amor. Porque quando a gente corrige uma pessoa repetidamente, se ela não vê amor nessa intenção de corrigir, o que ela vai pensar? Ela vai pensar que isso é perseguição, opressão, que isso, né, isso daí quer fazer mal para ela. Então, quando a correção vem com amor, não que ela é mais branda, não, porque às vezes a gente precisa de correção que seja dura, infelizmente. Mas a mensagem que fica dessa correção vai ser diferente. Interessante, Fernanda, até eu vou pedir para o Jodicley fazer um comentário agora, não é tanto o foco que nós estamos vendo aqui, mas tem a ver com isso. Você falou a respeito de princípios, de métodos, enfim, de orientações que nós recebemos da Bíblia, né? Agora, isso não está um pouco na contramão do que acontece? Porque a gente vê muito hoje assim de falar que a criança ela tem que se desenvolver meio que por si só, tomar as decisões,
E que mais tarde ela vai decidir exatamente o que ela quer Isso. ser e tal, tal. Isso gera o quê? Um problema assim, não só Inclusive, familiar as como questões social, de gênero, né? Você falava Também. do Arthur, o Arthur do alto dos seus 10 anos, há 6 anos atrás, vendo essa balbúrdia que se tornou a sociedade, né? Os caras criando famílias totalmente diferentes do que é o correto, é o mais tranquilo. E dizia, papai, o mundo hoje é habitado por um bando de gente sem noção. E aí eu estava lendo um texto aqui que diz o seguinte: agora é o tempo de formar em seus filhos hábitos de laboriosidade, de dependência de si mesmos, do domínio próprio, de cultivar economia e tato nos negócios. Agora é tempo de ensinar-lhes a delicadeza e a benevolência para com seus semelhantes e o reverenciar a Deus. O lar deve ser o lugar mais atrativo e iluminado da terra e pode ser assim tornado por meio de palavras agradáveis e atos de bondade, e fundamentando tudo, firme adesão ao direito. Olha que lição extraordinária. Hoje, como a Olívia acabou de falar, hoje nós estamos na contramão de tudo isso. Todos esses valores e princípios que a gente cultiva e cultua estão demodé. Por quê? Porque o mundo vai de mal a pior e não vamos nos enganar. Vai piorar mais ainda, porque as pessoas não têm tempo. A luta pela vida, a sobrevivência, torna difícil cultivar esses valores. Mas nós temos que fazer. Eu gosto muito de um texto que foi escrito, uma educadora americana chamada Ellen White, para vocês mulheres, chamado Filhas de Deus. Na página 265 ela diz o seguinte: quando na nossa casa nós nos ajoelhamos com os nossos filhos, Deus se ajoelha conosco e os anjos ao redor. O que está faltando é isso. Essa talvez familiaridade maior com Deus, né? Bem isso. Agora é engraçado, né? Porque a gente pensa assim, a Bíblia ela tem algumas coisas muito sérias, assim, coisas que a gente pensa bem formal e tal. Mas de vez em quando a gente lê umas coisas até engraçadas. Estou imaginando aqui, a gente fala dentro desse contexto familiar, nós estamos falando agora dos filhos, mas a Bíblia fala, e a lição menciona isso a respeito de um relacionamento que às vezes não é muito bom, conjugal, né? Onde você tem dificuldade até de ficar em casa. Eu já percebi que tem pessoas que meio que se escondem, né? Voltam para casa e tal. Então, por que razão? Porque às vezes tem um motivo, não quer entrar em confronto, porque acontece alguma coisa. Fica no trabalho até mais tarde, né? Agora, Fernando, eu fico no meu trabalho até mais tarde, mas é por outra razão. Tá? Agora é o seguinte, o que acontece? Não foi para mim que você falou, né? Não. Você falou assim genericamente. Não. Okay. Tá, mas eu achei engraçado, eu estava estudando a lição, eu dizia assim, Provérbios 9 aqui, vai falar da mulher, mas vamos pensar assim na questão do homem também, né? Diz assim, Provérbios 21:9, olha só. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Sim. Interessante, né? Melhor morar no fundo do quintal da casa do cachorro de pente e tal. A minha versão fala, é melhor dormir no telhado. No telhado. No telhado. Dormir lá no telhado, lá fora no relento, Imagina. do que dentro de casa com alguém briguento, com alguém que gosta de... Talvez seja um alerta, né? A gente briga, pensa que a gente é o outro, né? Aquele que vai dormir lá no telhado, vai dormir no fundo do quintal. Mas será que nós não estamos sendo aquele que está provocando que a pessoa Bem isso. pense em dormir no telhado? Depois tem outra aqui no 19, diz assim também. É melhor morar no deserto, depois você fala a sua versão, do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O que diz a sua? Não, na minha fala deserto também. Agora, uma vez, engraçado, cheguei em casa, um amigo, casal nosso, um casal aqui da igreja, amigos nossos, que foi em casa, e foi engraçado, porque eu cheguei do trabalho, eles já estavam lá, né, e tal, e ele falou assim, Olívio, deixa eu falar uma coisa para você. Você falou que 3 vezes já que você fez referência a alguma coisa e foram 3 reclamações. O que é isso? Eu parei e pensei, né? Disse, gente, é verdade. Mas por quê? Você vem dentro de um contexto de trabalho, chega em casa, às vezes encontra algumas coisas fora do lugar e tal. Até é comum, isso acontece mesmo, né? Mas talvez a gente precisasse se policiar um pouco mais em relação a isso, sabe? Quando se fala a respeito disso, agora sim, abrir um pouco, né? Eu tenho alguns hábitos que foram introduzidos na minha vida, assim, desde criança. Porque nós éramos, assim, meus pais eram muito disciplinadores, no sentido de distribuir atribuições, responsabilidades. Primeiro, não havia essa questão, isso é serviço de homem, serviço de mulher. Eu vou dizer para vocês uma coisa, uma das terapias, porque hoje eu trabalho muito assim, intenso, trabalho mental, intelectual, esse negócio todo, é a questão de buscar alguma coisa, e eu procuro otimizar. Tipo, eu vou relaxar em cima de uma atividade. 2 coisas que eu faço com naturalidade. Eu cuido da minha roupa, por exemplo. Né? Então, chega sábado à noite, coloco a roupa lá dentro da máquina, tudo certinho, domingo pela manhã, etc. Quando eu volto à tarde, para o trabalho, à noite, eu vou passar a roupa, sabe? E relaxa mesmo. Relaxa, você está ali pensando na semana e tal, e fazendo algo útil. Eu penso, de onde vem isso? Eu falo isso porque, para mim, é uma coisa boa que meus pais deixaram, compreende? Eu penso assim, dentro do lar, é tanta atividade, tanta criatividade que a gente podia usar para envolver mais as crianças em algo prazeroso, fazer com que as atividades domésticas que preparam para a vida,
elas são prazerosas, não é mesmo? E você viu ali que o Judy Clay leu uma passagem que falava assim, ó, cultivem nos seus filhos, por exemplo, a laboriosidade. Quando você cultiva nos seus filhos esse espírito trabalhador, não tem trabalho de homem, trabalho de mulher. Não tem. Isso não existe. Essa divisão foi inventada pela gente. Quem é laborioso, vê o que tem para fazer, vai lá e faz. Exato. Né? Oferece ajuda para alguém que está lá precisando de ajuda. Até mesmo na questão de amar a mulher certa, né? Provérbios dá algumas qualidades assim que são qualidades, digamos, almejáveis, né, numa pessoa. E uma delas, ele está falando de mulher, né? Ele está falando da mulher e ele fala assim, a mulher que conduz bem os seus negócios. A mulher que trabalha, a mulher que faz o seu dinheiro render. Isso na Bíblia é elogiável. Então o pessoal às vezes pensa assim, mas a Bíblia é tão antiga, tão arcaica, machista. E aqui Salomão está falando assim, olha, uma mulher que trabalha é uma coisa preciosa. Uma mulher que tem a sua profissão é uma coisa muito boa, é almejável, isso é almejável. Então, assim, Deus criou a gente com os nossos próprios talentos. Essas divisões, assim, que a gente criou, às vezes, foram divisões mais inventadas, assim, né? Quando a gente ensina os filhos, as filhas, né, no que é preciso ser feito, tanto dentro de casa quanto na obra de Deus, aí sim a gente vai ver que Deus tem um propósito de trabalho para todo mundo. Existe, exatamente, assim, função para cada um, né? Jorge, eu vou te perguntar uma coisa interessante aqui, que é a parte da lição final, já nós estamos chegando no final. Fala assim, uma esposa verdadeiramente rica, né? E tem a ver com o que ela disse. Como que é isso? Que coisa genial, né? Do Senhor vem a mulher prudente, o coração do seu marido está nela confiado. E ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se e seus filhos a chamam bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo, muitas agem virtuosamente, mas tu a todas é superior. O que consegue tal esposa acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. E aí no comecinho diz, a felicidade da família depende em grande medida da esposa e da mãe. Procure o jovem para lhe ficar ao lado, aquele que esteja habilitado a assumir a devida parte dos encargos da vida, cuja influência o enobreça e o refine, fazendo-o feliz com o seu amor. Olha que coisa extraordinária. Às vezes a gente diz, não, eu gostaria de alguém que gostasse de mim. Que bom, isso é bom. E todos nós gostamos do bônus das coisas da vida, mas tem o ônus também, né? O compromisso de fazer bem para as pessoas. A lição, eu gosto muito do Pai Nosso quando ele diz que a gente deve fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem para nós. E eu volto a um texto que diz o seguinte, o ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Um espírito contente e animoso é saúde para o corpo e força para a alma. O coração alegre serve de bom remédio. A Ciência do Bom Viver, página 241. Nós somos arquitetos da nossa própria fortuna. Interessante, né? Eu acho isso muito legal. Um pedaço do que você leu está lá em Provérbios 31, já no fim do livro, né? Dos versículos 10 ao 31. Então, quem quiser ler em casa, pode pegar lá em Provérbios, o último livro de Provérbios, os versos 10 a 31, descrevendo essa mulher, né? E o Jodi estava falando que a família, muito da responsabilidade da família é da mulher. E eu gosto de pensar que isso é porque Deus confia na mulher. Deus confia nas mulheres e Ele confiou uma das suas obras mais importantes, que é a criação e a manutenção de um lar às mulheres. Então, as mulheres são, digamos assim, coajudadoras muito importantes de Deus. Não porque Deus fala, não, a mulher tem que ficar só em casa. Pelo contrário, lá em Provérbios, no Provérbios 31, ele dá um monte de características dessa mulher e ele fala assim, essa mulher faz roupas, ela compra imóveis e vende, ela planta e faz prosperar, tem a administração doméstica e administra bem o seu dinheiro. Então não é aquela mulher passiva, né, que fica só esperando as coisas acontecerem. Deus sabia que esta função poderia ser confiada à mulher, porque Deus
confia nas mulheres, porque Deus tem esse papel para elas. E olhem só vocês, é um papel de extremo protagonismo, porque Deus está falando, o centro do lar está sobre essa esposa, essa mãe. Não é uma mera coadjuvante. Exato, ela não é um acessório para você ter uma família. Sim. Não, ela é a peça, uma das peças fundamentais. E outra coisa que eu gosto de pensar é o seguinte, quando Deus criou o homem, Deus fez o homem, né, pessoalmente, moldou com as próprias mãos. Quando Deus fez a mulher, a mesma coisa. E quando Deus fez a mulher, Deus estava num momento só com a mulher. A gente vê lá em Gênesis que ele põe Adão para dormir. Por quê? Porque agora era um momento Deus e a mulher. Por quê? Porque a mulher e Deus têm um relacionamento todo especial, que não é comparável a nada mais. É um relacionamento pessoal e um relacionamento de um carinho e um amor muito importantes. Quer ver, até complementando, eu lembro que Jesus, muitas vezes ele fez algumas referências e a Bíblia fala que talvez fosse para nós, seres humanos, compreendermos qual é a extensão, a amplitude, a dimensão, a profundidade do amor de Deus. Ele compara o amor de quem? Da mãe. Da mãe. Né? Eu vejo assim, como pai eu entendo, mas assim eu penso, lógico, eu lembro do meu pai, lembro da minha mãe, são coisas diferentes. Então eu penso que, de fato, talvez Deus ele colocou essa digamos, forma de dimensionar o sentimento, o amor, dentro desse relacionamento da mãe, né? Dentro Exatamente, do lar, do isso é contexto. muito, muito importante, porque as mães, elas já se sentem, digamos assim, sobrecarregadas, né? Porque criar filhos, trabalhar e manter a casa, etc., isso não é fácil. O pessoal fala muito da tripla jornada da mulher, né, hoje em dia. Mas Deus olha com um carinho todo especial para a mulher, muito especial. Tanto que ele compara, a gente estava falando numas lições atrás, que ele compara o relacionamento dele com a igreja, de Jesus com a igreja, ao de esposo e esposa. Então Deus olha para a mulher de uma forma muito especial e de uma forma muito protagonista. A mulher é muito protagonista na obra de Cristo. A obra de Deus tem um espaço que só a mulher pode preencher, porque Deus assim fez a família, né? Então as mulheres, elas, claro que é muita responsabilidade, mas elas devem se sentir honradas, porque Deus confiou nelas, né? Imagina, você é merecedora da confiança de Deus, de um trabalho que Deus deu só para você. Bacana, hein, Jodi? E fala da questão do coração, como é que é isso? Guardar as entradas do coração, guardar o seu coração, preservar o seu coração, o que significa isso? Até para finalizar o nosso estudo hoje. É bem isso, né? Bacana, né, quando ela falou do amor. Voltando um pouquinho, eu gostei aqui de um texto, eu queria repartir, dizendo que se a mãe e a esposa, ela buscar de Deus força e conforto e procurar nele sabedoria e puder realizar os deveres diários, ela terá o marido preso ao seu coração. Imagina, ela terá o marido preso ao seu coração e seus filhos chegarem à maturidade com homens e mulheres de honra, com a firme moral para seguirem o exemplo da sua mãe. E tem um texto que eu gosto muito que diz o seguinte: nós acreditamos que Jesus vai voltar, e esse texto é muito precioso, que é o último trabalho de Jesus antes de voltar vai ser responder às preces das mães, porque todas as mães têm joelhos calejados por nós todos. Nós estamos aqui por causa de mães virtuosas, isso é verdade, extraordinárias, geniais. E aí você falou das saídas do coração. É aí que a gente aprende. Quem que ensina a gente a amar? A mãe. Né? Qual que é a ligação que a gente tem? Eu sou filho mais velho de 5 irmãos, então eu tenho uma ligação muito próxima com a minha mãe, né? E a mãe é isso, né? Ela aprende, ela ensina para a gente todos os valores mais próximos, mais queridos, mais que nós prezamos mais, vem do coração de uma mãe. E as saídas do coração da gente, elas são alimentadas justamente por essas mulheres extraordinárias que fazem toda a diferença na vida da gente. Primeiro a mãe, depois a esposa, depois as nossas filhas, né? Que fazem toda a diferença. Interessante, eu diria então assim que o segredo é você saber exatamente onde você está colocando o seu coração, a sua atenção, onde está pisando, de qual terreno, para evitar consequências, né? Nós chegamos aqui ao final da lição, passa rápido, né? Você já foi um assunto que tem bastante profundidade, ele merece você talvez pesquisar mais em casa. Eu já falei aqui no início, né, que essa lição é muito importante. Você pode encontrá-la, né, virtualmente no mais.cpb.com.br e também nossa rede social Facebook
youtube.com/Conexão 7 Curitiba. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença dos dois, né? Jodicley, Fernanda. E vamos pedir então que Deus, assim como pedimos no início, que Ele conduzisse, dirigisse esse estudo, né? Que Ele também nos despeça e nos conceda um dia muito feliz através da oração que a Fernanda vai fazer, ok? Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo presente que o Senhor nos deu da família. Muito obrigada porque o Senhor nos instrui, porque o Senhor está sempre conosco. Amém, Pai. Nos ajuda, Senhor, por favor, a buscarmos cada vez mais a Ti e a sermos cada vez melhores para as nossas famílias, Senhor Deus, como filhos, como esposo, como esposa, para que as nossas famílias sejam um pedacinho do céu aqui na terra. Amém, Pai. Cuida de nós, Senhor Deus, nos dê um restante de sábado feliz, em nome de Jesus. Amém. 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 Agradecemos você então por ter participado do estudo, ter nos acompanhado e convidamos você a estar conosco no próximo sábado, quando retomaremos esse tema muito importante que fala sobre as estações da vida, as fases da vida pela qual nós passamos. A todos desejamos um sábado muito feliz.